Boa noite, meus irmãos. Bondade e misericórdia do nosso Deus sejam sempre abundantes nas nossas vidas. Vamos então continuar. Hoje nós vamos ver os dois capítulos 15 e 16. Apocalipse capítulo 15 e Apocalipse capítulo 16. São dois capítulos bem curtos que veremos, mas os dois estão interligados entre si. Capítulo 15 e capítulo 16 do livro do Apocalipse. Assim ele nos diz: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com as cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos, e o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém poderia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Ouvia vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide, derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgastes essas coisas. Portanto, derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. O 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, ele foi dado queimar os homens com fogo. Com este efeito, os homens se queimaram com um imenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o 5º a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Derramou o 6º a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para pelejar no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como quem vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes.
e caíram as cidades das nações. Lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo das chuvas das pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Deus, tem misericórdia de nós. Dá-nos, Senhor, o entendimento da Tua palavra. Desses 2 capítulos, ó Pai, que um traz alegria imensa para nós, esperança aos nossos corações. O outro traz angústia e pavor, não só para nós, mas para todas as pessoas da face da terra. Ó Deus grandioso, tem misericórdia das nossas vidas e brota esperança dos nossos corações. Que, ó Deus, ao entendermos o que Tua palavra tem a dizer para nós, ao sabermos o que ela quer dizer, que saiamos daqui esperançados, ó Deus, com aquilo que há de vir. Suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Meus amados irmãos, estamos, como a gente viu domingo passado, como temos iniciado, domingo nós vimos, a ordem foi dada para o dia do juízo. A ordem foi dada para que o Senhor começasse a aplicar o juízo na terra, aplicar o juízo no meio do povo. E vimos que a ceifa foi colhida, o anjo saiu para ceifar, o lagar é fora. Vimos perfeitamente de que o Senhor passa a sua ceifa fora do tabernáculo, fora da cidade, e começa, a partir do capítulo 16, começa literalmente o juízo. Foi dada a ordem para que o rei viesse, foi dada a ordem para que o rei cumprisse. Vimos que, muito claramente, de que o próprio dia e a hora, o próprio Jesus não sabia, mas é necessário que o Pai revelasse para ele e mostrasse para ele o que deveria ser feito e como deveria ser feito, e principalmente quando deveria ser feito. E vimos que a ordem foi dada e ele sai então para cumprir esse juízo. Mas João, como sempre é característico de João, como sempre ele faz, antes de mostrar qualquer parte negativa, qualquer lado, vamos dizer assim, que seja da ira de Deus, ele faz questão de mostrar o lado positivo daqueles onde eles estão. Vimos que quando ele mostrou as 7 trombetas, os 7 selos, depois ele mostrou as 7 trombetas, depois ele falou das 7 visões, e quando ele chega nessa última das 7 visões, que vai então ser colocado os 7 flagelos da cólera das 7 taças das cóleras da ira de Deus, ele então faz questão de mostrar, de fazer um balanço, vamos dizer assim. O que chama a atenção para nós nesses 2 capítulos é de que eles literalmente são uma balança. Eles são aquilo que a gente pode chamar de equilíbrio de Deus. Olhando de uma forma como vamos dizer assim, já que João está escrevendo para gregos, olhando de uma forma, tentando entender o que João está querendo dizer, é de que, na verdade, essa primeira parte do capítulo 15 seria um aspecto positivo das coisas, de como a misericórdia de Deus se daria para com as pessoas, e o capítulo 16 é de como a justiça de Deus se daria para com as pessoas. O que é bem interessante é de que, em momento algum, até mesmo quando os anjos derramam os seus flagelos, quer seja no 3º, no 4º, no 5º e até mesmo no 6º flagelo, fica muito claro de que Deus está fazendo isso por conta da sua própria justiça, e não fazendo isso porque ele é iracundo, porque ele tem raiva, porque ele é injusto para com uns, ou seja, ele é injusto para com esses que impõem a sua justiça e misericordioso para aqueles que ele não impõe a sua justiça. Não é essa a razão, nunca foi essa a razão. E ele mostra claramente, isso fica muito claro quando ele diz que o cântico que estes que provaram da misericórdia de Deus é o cântico do Cordeiro, por conta de que eles foram alvejados, lavados, salvos pela justiça de Deus que foi imposta no Cordeiro e não necessariamente em nós. Aí, o que traz o balanço é de que a pedra angular, a pedra que faz com que fiquem em equilíbrio as coisas, é justamente de Jesus Cristo.
Por isso é que ele sai para a ceifa, ele sai para o dia do juízo, porque aquele que consegue medir e pesar a vida de cada um de nós, a vida e o destino de cada um de nós, é o próprio Jesus Cristo. O que traz especificamente para todos nós de que a pedra que segura a balança, a pedra que faz com que o equilíbrio exista entre aqueles que provarão da misericórdia e aqueles que provarão da justiça de Deus, é o próprio Jesus Cristo. Ele é quem faz. Por isso que fica claro de que somente Ele só tem o direito e o poder de colocar aqueles que são salvos à sua direita e aqueles que não são salvos à sua esquerda e aplicar a justiça de Deus, a misericórdia de Deus aos da direita e a justiça de Deus aos da sua esquerda. E isso fica muito claro e muito nítido para nós. Mas como é que funciona isso? Como é que se dá isso? João tem 3 visões, ou seja, ele tem uma visão que é dividida em 3 partes. Você vê no verso 1º, no verso 2º e no verso 5º. Quer ver? Olhe aí para a sua Bíblia, vê se você consegue enxergar isso. Ele enxerga que, já que teve a ceifa, já que teve aqueles que foram cortados para o grande dia do juízo final, foram cortados, e ele mostra de que nessa ceifa, essa ceifa não se deu dentro de Jerusalém, dentro de Sião, mas fora da cidade. E aí, quando ele vai, então, aplicar o dia do juízo, quando ele vai, então, aplicar a justiça de Deus, ele passa a enxergar de que existem aqueles que serão aplicados à cólera de Deus e aqueles que não serão aplicados à cólera de Deus por conta do seu próprio sacrifício, da sua própria obra na cruz do Calvário. E aí, como é que ele descreve isso? Como é que ele descreve as 2 partes? A primeira delas, ele descreve muito claramente e aí as 2 partes elas são assim. João, ele pega emprestado a ilustração do povo saindo da terra do Egito, indo em direção à terra de Canaã. E aí vamos pensar muito claramente de que, na verdade, o princípio é o mesmo, a razão é a mesma. Quando o povo é liberto do Egito, ele é liberto para ir para a terra que Deus mostrará, a terra que emana leite e mel. Na mente dos hebreus que saíram do Egito, que nasceram e foram criados no Egito, na mente dos hebreus, simplesmente Deus estava levando eles de volta ao paraíso, porque era a terra que da própria terra emanava leite e mel. Você tinha as maiores riquezas daquele lugar, as maiores riquezas daquela região desértica. Deus diz ao povo que marchasse para Canaã, para a terra que emanasse leite e mel. A mesma coisa vai acontecer aqui. Só que o que existe nesse caminho da terra de Canaã que caracteriza a balança, vamos dizer assim? O que é que existe no caminho de Canaã que caracteriza a misericórdia de Deus para aqueles que eram salvos e a justiça de Deus para aqueles que perseguiam os próprios cristãos, os cristãos não, perseguiam o povo de Deus? Qual é a ilustração que mais traz à memória a justiça de Deus no meio de tudo isso? É a passagem no Mar Vermelho. A passagem no Mar Vermelho, ela é o divisor, me perdoe o trocadilho, mas literalmente é o divisor de águas, quando Deus, então, tira Faraó da perseguição para com o povo e, atravessando o Mar Vermelho, eles podem seguir rumo a Canaã. E aí, quer ver? Vamos tentar olhar um pouco. Olha lá em Êxodo capítulo 15. Abra sua Bíblia, veja se você consegue voltar lá em Êxodo capítulo 15. Veja se você consegue enxergar algumas coisas, e eu espero que você assim enxergue. Assim diz o texto: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram. Vejam que João faz questão de dizer que eles estavam diante do mar de vidro
E dentro desse mar de vidro, eles entoavam um cântico ao Senhor, que agora não era mais só um cântico de Moisés, que era o libertador do povo naquela época, mas agora era um cântico do Cordeiro, que então é o libertador nosso dessa época. Moisés, no capítulo 15 de Êxodo, está diante do Mar Vermelho. Assim como eles estavam diante do mar de vidro, Moisés está diante do Mar Vermelho. E Moisés, junto com o povo, canta ao Senhor. E assim ele diz: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso exaltarei. O Senhor é o homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões o cobriram e desceram as profundezas com pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que levantam contra ti. Envias o teu furor, os que consomem com restolho. Agora, olha para o cântico aqui. Vejam como é o cântico. Eu sei que a gente já cantou isso aqui várias e várias vezes na vida da gente. Eu sei que aqueles que nasceram dentro da igreja, nasceram ouvindo esse cântico aqui, e que muitas e muitas das vezes, até aqui mesmo, na Dulos, nós já cantamos várias vezes, mas talvez você nunca conseguiu entender a razão desse cântico que você cantava. Talvez você nunca entendeu, achou que alguém houvesse composto esse cântico e que não, na verdade, ele era um salmo que aqueles que são salvos hão de cantar novamente. Olha como ele diz: e entoavam o cântico de Moisés. Não é o cântico de Moisés que acabamos de ver, é lógico que é diferente, porque, a verdade, esse aqui é o cântico do Cordeiro. Moisés, libertador do mar vermelho, mas esse é o libertador do mar de vidro, daqueles que libertou o povo e que guiará o povo à terra prometida, que dirá, como diz Mateus capítulo 25, do verso 31 em diante, que dirá: vinde benditos de meu Pai e entrai para o gozo eterno. Ou seja, é a mesma razão. Se Moisés chegou e cantou no Mar Vermelho e que passou a pés enxutos e viu Deus destruindo aqueles que queriam matá-los, a mesma coisa acontece aqui, de que o Cordeiro fez com que o povo passasse pelo meio, no dia do juízo, passasse pelo meio do mar, daqueles que os perseguiam, daqueles que os fizeram mal, daqueles que os maltrataram, e fez passar no meio desse mar de vidro. E vejam que ele diz muito claramente, de uma forma ilustrativa, é claro, de que nós passaremos no meio daqueles que nos fizeram mal, no meio daqueles que derramaram os nossos sangues, no meio daqueles que tiraram as nossas vidas e os dos nossos filhos. E quando eu falo nosso, não necessariamente é nosso no sentido hoje, mas nosso no sentido de todos os povos que já viveram e que morreram em nome de Jesus Cristo. Ele chega e diz que todo o povo, aqueles 144 mil, que fique muito claro, não são 144 mil, mas são povos de todos os povos, tribos, línguas e nações, passarão no dia do juízo, no meio do mar de vidro, onde estarão, que é, na verdade, aqueles que fizeram mal, ou seja, aqueles que estão preparados para a justiça de Deus, e de que ele diz que nós passaremos cantando: grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. E veja como ele diz, ele não olha mais para a besta, para as duas bestas, a besta que é Satanás e que havia levantado os grandes reis da terra para matar o povo de Deus. Ele diz muito claramente de que justos e verdadeiros são os teus caminhos, porque o dia da vingança chegou. E justos e verdadeiros são os teus caminhos, porque Deus, porque o Cordeiro, porque Deus, na verdade, é o Rei das Nações, e não Roma, não todo e qualquer grande soberano que havia derramado o sangue daqueles que confessaram o nome do Cordeiro. Eles não são os reis das nações, eles não são os soberanos. A besta que emerge da terra não comanda mais a besta que emerge do mar, que são
os soberanos das nações, ela foi destruída, ela se perdeu, porque hoje fica-se muito claro de que quem reina sobre as nações é o Cordeiro que ressuscitou e que venceu. E ele diz que nós cantaremos isso diante de todos aqueles que adoraram a besta e que se renderam não só ao nome da besta, não só ao número da besta, não só àqueles que confiaram nesses falsos soberanos. E aí vejam que ele aponta de que cantaremos, de que tu és o Rei das nações. E ele olha e diz assim, e quem vai ter medo agora? Quem temerá? E ele diz muito claramente, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? E vejam que a ideia aqui, meus amados, não é a ideia de que as pessoas hão de glorificar a Deus por conta da salvação. Aqui não existe mais salvação, opção de ser salvo ou de deixar de ser salvo. Aqui é a ideia de se render a Deus por conta do seu poder. Até aqueles que sofrerão da justiça de Deus, até aqueles que sofrerão as penalidades da justiça de Deus, hão de glorificar o nome de Deus. Ele diz muito claro, porque tu és santo e porque todas as nações, quer por bem ou quer por mal, vão adorar diante de ti, porque os teus atos de quê? De justiça se fizeram manifestos. Agora, que atos de justiça é esse? É justamente esses 7 flagelos. Literalmente, meus amados, trocando no nordestês, bem nordestino mesmo, é hora da onça beber água. É hora da onça beber água. E nós vamos passar no meio desse povo cantando. Não como dizia a música, que muitas das vezes era até cantada dentro da igreja, não nos será como sabor de mel, meus amados irmãos. Não é esse o objetivo aqui. Até porque nós já estaremos glorificados, então o nosso sentimento de vingança não é pecaminoso, como o da música. Mas a ideia aqui é de que, literalmente, valeu a pena ter morrido por causa de Cristo. Valeu a pena ter sido fiel a Jesus Cristo, porque o grande dia chegou. E a justiça de Deus há de se manifestar nas nações e não diante de nós. A questão, meus amados, aqui, como eu falei para vocês, são dois capítulos, e na verdade os capítulos não existiam, foram colocados posteriormente, mas são duas partes que se encontram em balanço, mas uma parte depende da outra. A ideia que o texto passa a nos mostrar é de que, literalmente, o sofrimento dos santos e as orações que nos capítulos 11 e 12 diziam que chegavam como incenso ao altar de Deus, o sofrimento dos santos e essas orações, e principalmente esta celebração, este cântico, é simplesmente aquilo que dá razão, é aquilo que dá munição para os juízos de Deus. É por isso que, olha como no verso 5, a terceira visão, ele vai chamar o tabernáculo do Senhor. Vejam que no capítulo 7, ele chama os 144 mil daqueles que são os santos de todo o povo, tribo, língua e nação. No capítulo 10, quando ele manda medir o tabernáculo, ele vai chamar de tabernáculo do Senhor. No capítulo 14, ele vai chamar da cidade santa de Sião. Mas agora ele chama esse mesmo tabernáculo, que são os 144 mil, de tabernáculos de quê? Do testemunho. Por que, meus queridos e meus amados irmãos, é chamado de tabernáculo do testemunho? Porque é justamente quando tomaremos parte no juízo de Deus para testemunhar de todo o mal, de toda a dor e de todo o sofrimento que os adoradores da besta causaram ao povo de Deus. Nós, inocentados, restaurados, sem mais a vingança da natureza pecaminosa que nos é peculiar por conta da nossa natureza, mas agora com um corpo incorruptível semelhante ao de Jesus Cristo,
nós nos sentaremos com ele para sermos testemunhas das obras daqueles que adoraram a besta e resolveram negar a Cristo e adorar a besta. Ou seja, fica muito claro de que no dia do juízo nós tomaremos parte disso e haveremos de ser uma espécie de testemunha de todos os atos, porque o juízo de Deus se dará pelas obras daqueles que foram condenados. E aí, que juízo é esse? E aí vem o segundo lado. Que justiça é esse? Que atos de justiça que são feitos manifestos? Que são esses? E aí são exatamente os 7 cálices contendo os vinhos da ira de Deus, os vinhos da cólera de Deus. E note, meus amados irmãos, que se você olhar para os 5 primeiros flagelos, e aí não, tudo que você tentar esmiuçar aqui vai ser conjectura e você vai chegar a conclusões que não vão fazer sentido nenhum, porque não é esse o objetivo. Mas quando você pega os 5 flagelos, os 5 flagelos são 5 pragas do Egito. Se você olhar para os 5 primeiros flagelos, você vai perceber que são 5 pragas do Egito. Fica muito claro para nós quando ele vai dizer que a água se tornou em sangue, quando ele vai dizer que houveram as úlceras, quando ele vai dizer que, por exemplo, as saraivas que caíram do céu, quando ele vai dizer que os homens, a língua dos homens havia ficado adormecida, quando vai falar a respeito do calor. Ou seja, literalmente, ele usa as pragas do Egito para demonstrar de que assim como o Senhor fez juízo no Egito para aqueles que perseguiam o povo de Deus, assim também o Senhor fará juízo para com esses. Agora, qual é o grande diferencial no meio daqui? O grande diferencial é, na verdade, o 6º e o 7º flagelo. Porque o 6º e o 7º flagelos, eles são bem específicos. E eles são específicos exatamente para o dia, como eu posso dizer, para quando vai se acabar com o trono da besta, com o trono de Satanás. Quer ver? Olha, vê se você consegue enxergar isso, a partir do verso 12. Ele diz assim: derramou o 6º a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, ele vai dizer que é a boca da besta, né? E da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, que também são partes das pragas do Egito, no caso das próprias rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reinos do mundo inteiro com o fim de ajuntar-se para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aí ele passa a citar o próprio texto de Jesus, quando vai dizer que eles que venham como um ladrão, e usa o texto das 10 virgens, no caso, da parábola das 10 virgens. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja em vergonha. Então se ajuntaram no lugar hebraico chamado Armagedon. O que mostra para nós muito claramente é de que Deus não mais só de julgar a terra, julgar os seres humanos, mas principalmente no 6º e no 7º flagelo, ele há de julgar a Satanás e seus anjos, a grande besta e seus anjos. O que mostra de que o juízo não se dá especificamente para seres humanos, mas de que, na verdade, como é para acabar com toda a maldade na face da terra, com todo o mal na face da terra, esse juízo vai acabar com o próprio Satanás e seus anjos. E aí, o último dos flagelos, quando a gente for ver a questão da queda da grande meretriz e da Babilônia, que é justamente o anúncio do que vai acontecer na grande meretriz e da Babilônia. A gente vai ver o 7º flagelo com mais calma e mais tranquilidade domingo que vem. Mas, meus amados irmãos, qual é a grande questão aqui? O que a gente precisa entender no meio de tudo isso? A primeira lição que o texto traz para nós, que fica muito claro, é que
talvez nesse momento aqui seja a primeira vez em que nós conseguiremos louvar a Deus de uma forma perfeita. Pela primeira vez na história, nós conseguiremos não só cantar a Deus, mas nós conseguiremos literalmente louvar a Deus. Porque, se vocês pararem para prestar atenção, aquilo que é dito no cântico, aquilo que é cantado no cântico, na verdade é a razão da existência. É a razão de tudo acontecer. É de que o povo, depois de passar por todos os entraves, por toda a perseguição, por até a morte, de ter enfrentado a morte, literalmente eles passarão diante dos homens, assim como o povo passou diante do Mar Vermelho, e agora ele chama de Mar de Vidro, de que nós passaremos louvando a Deus e cantando a Deus. E a razão do louvor, a razão do cântico, nada mais é do que a descrição de tudo aquilo que Deus fez, de que as suas obras são admiráveis, de que o Senhor é todo-poderoso e de que os seus caminhos são justos e verdadeiros, porque quem reina sobre as nações é Deus. E por conta de tudo isso, Deus literalmente fará com que sejam prostrados diante dele todas as nações, quer salvas ou não quer salvas, porque ele haverá de manifestar os seus atos de justiça. E passaremos por esse momento para nos transformarmos em testemunhas, cantando a Deus, louvando a Deus, bendizendo o nome do Senhor. Não só cantando uma música, mas pela primeira vez eu creio que nós conseguiremos assim o fazer, já ressurretos de corpo incorruptível, sem a natureza pecaminosa, conseguiremos cantar isso a Deus. É muito complicado nós entendermos isso da forma que nós estamos hoje, da forma em que nós vivemos hoje, com a natureza que temos hoje. Mas o que o texto mostra para nós é de que, literalmente, esse é o dia em que o Senhor nos exultará, é o dia em que o Senhor nos elevará, não mais a categoria de réus ou categoria de passar pelo julgamento, mas haveremos então de ser exaltados, e o dia em que diremos a todos aqueles que nos fizeram maus, não, volto a dizer, não com esse coração vingativo que nós temos, mas com um coração justo e perfeito que nos será nos dado, nós passaremos a ser testemunhas. A segunda questão é que é justamente por conta disso, por conta dessa misericórdia de Deus e desse prêmio de Deus, é que os flagelos virão. E a razão dos flagelos vir, do julgamento e do juízo de Deus, é justamente pelas obras das próprias pessoas. Você vê claramente de que quanto mais Deus derrama o vinho da sua cólera, mais as pessoas blasfemam contra ele. Quer ver? Veja se você consegue enxergar isso. Por exemplo, no quarto flagelo, ele diz: quando o anjo derramou a sua taça sobre o sol, foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, quem tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. E aí, de novo, no quinto flagelo, ele diz a mesma coisa: e eles blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. O que fica claro, muito claro, de que nós fomos inocentados pela obra de Cristo e as pessoas serão condenadas pelas suas próprias obras. Ou seja, a salvação nos é dada e a misericórdia de Deus nos é imposta pela obra de Cristo na cruz. A justiça de Deus é imposta sobre os homens pelas suas próprias obras e pelos seus próprios blasfemar contra a Deus e pelo seu rendimento à besta e no caso, a todo aquele que se ajoelha diante da besta. Então fica muito claro, meus amados irmãos, que a razão dos flagelos é por conta de tudo aquilo que as pessoas fazem, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. E a última de todas as lições, meus queridos, é de que o texto mostra muito claramente para nós de que vale a pena permanecermos fiéis ao Senhor Jesus Cristo, de que vale a pena continuarmos, de que vale a pena vivermos, de que vale a pena sermos salvos
pelo sangue do Cordeiro, alvejados pelo sangue do Cordeiro, e jamais nos rendermos às marcas da besta, ao seu número, ao seu poder, ao seu nome, à sua imagem, porque quem reina, na verdade, é o Cordeiro e não aqueles que são comandados pela besta. Que Deus nos abençoe e nos guarde.